O Senhor, Ele escolheu Gideão para conduzir um povo a ir à guerra. Jesus convidou, não, Jesus nomeou ele. Deus nomeou Gideão para ir à guerra. Mas Gideão era um homem comum, como todos nós, uma pessoa trabalhadora, lutadora, pessoa comum. Mas Gideão andou questionando ao Senhor, porque ele era um homem ainda, não tinha condições de ir à guerra, não tinha condições de combater os malfeitores que ali estava destruindo as suas lavouras, roubando, né, que eram os medianitas. Estavam destruindo as lavouras de trigo, né, roubando, que era o papel deles, destruir. Realmente, literalmente, o papel do inimigo: roubar, matar e destruir. Então, é o que eles faziam, esse povo. E Deus viu no coração de Gideão e na disponibilidade dele em servir e ser um homem honesto e fiel a Deus, em combater esse povo. Mas porém esse povo era numerosos, era uma nação muito grande, um povo muito grande. E eu quero aqui só ministrar um pouquinho aqui para que você entenda como Deus falou com Gideão, como Deus faz, quando Ele quer nos separar para algo, quando Ele quer usar você para alguma coisa. Ele olha primeiro para dentro do nosso coração, não é para dentro da nossa intelectualidade, não é porque pela minha capacidade intelectual, Ele vê para o nosso coração e a nossa responsabilidade. Então Ele viu isso no coração e na mente de Gideão. No capítulo 6, versículo 11, se você não quiser abrir, não abra, está aí do ladinho. Diz assim: o anjo fala a Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás e a Besrita. A Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrará Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Então aqui Deus, meus irmãos, só para nós ter uma introdução na palavra que o Senhor nos deu nessa noite, para que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco. Então o Senhor separou Gideão e falou que Deus estava com ele. Ele colocou as suas possibilidades diante de Deus, a sua coragem, questionou Deus, mas Deus falou que estava com ele. Deus estava no controle da vida dele, Deus estava dirigindo com ele. Aqui diz o Senhor: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrará Israel da mão dos medianistas. Porventura não te enviei eu? Porque o Senhor estava enviando ele, o Senhor tinha separado ele, o Senhor tinha escolhido ele para essa missão. Então eles estavam sofrendo grandes destruição do povo medianitas. O povo roubava, eles estavam na situação de colher o trigo e fazer o processo de socar o trigo já escondido nos lagares, escondidos subterrâneos, porque o povo estava roubando. O povo não dava mais sossego, mais tranquilidade ao povo de Israel. Estava sendo já escravizado pelos midianitas. Então o Senhor escolheu Gideão para combater nessa guerra.
E agora aqui sim, eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã, se Deus te escolheu, se Deus nos escolheu, Deus está no controle da situação. Deus cuida dos detalhes da nossa vida. Deus cuida dos detalhes da sua vida. Então, lembre disso. Se você está numa missão que Deus te colocou, descanse seu coração. Apenas cumpra, que o resto Deus faz. E aqui, Gideão, com 300 homens, vence os midianitas. Então, não vou mais falar sobre o que Gideão questionou. Gideão colocou provas diante de Deus, que se medindo o orvalho, sobre a lã, o algodão, se amanhecesse o algodão molhado, seco, fez duas provas com Deus. Primeira, se o algodão amanhecesse molhado e a terra seca, seria um sinal que Deus estava falando para ele ir para a guerra. Aí Deus mostrou isso para ele. No outro dia cedo amanheceu a terra molhada, a terra seca e o algodão molhado. Aí em seguida ele fez outra prova com o Senhor. Senhor, mais uma prova, e Deus provou o contrário. Daí no outro dia a terra amanheceu molhada e o algodão seco. Então não teve mais dúvida que Deus estava na vida de Gideão, nessa peleja. Então aqui no capítulo 7, todos aqui já sabem dessa história, todos nós conhecemos essa ministração. Então o Senhor aqui capacita Gideão para essa guerra, para combater os medianitas. Mas porém, houve-se uma convocação muito grande. Já ouviu aquela palavra que muitos são chamados, mas poucos escolhidos? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Aqui, diante dessa batalha, foram chamados 32 mil homens. 32 mil homens. E apenas Deus escolheu 300. Acompanhe comigo nessa palavra. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos medianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que estás contigo, para eu dar os medianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, aprego-a aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. E disse o Senhor a Gideão: Ainda muito povo há, fazem-os descer as águas, e ali os provarei, e será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelho e beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelho a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá cada um ao seu lugar. E o povo tomou a sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve. E estava o arraial dos medianitas abaixo no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço Purá ao arraial, e ouvirás o que dizem. Então se esforçarão as tuas mãos, e descerá ao arraial.
Então desceu ele com seu moço até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrada rodava pelo arraial dos medianitas, e chegava até as tendas, e a feriu, e caíram, e as transformou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelitas? Deus tem dado na sua mão aos medianitas e a todo este arraial. Até aqui, por enquanto. Meus irmãos, na verdade eu teria que ler todo esse capítulo para que toda a igreja entendesse o agir de Deus sobre o seu povo. Mas eu parei por aqui porque a maioria daqui já conhece essa história, essa passagem, esse feito de Deus sobre o povo e o que Deus é capaz de fazer sobre nós, o que Deus é capaz de fazer sobre a minha e a sua vida. Aqui foram separados 32 mil homens para ir para a batalha. Só que no primeiro desafio, o que Deus falou? Não foi eu que estou falando. Deus falou na palavra: os covardes e medrosos, que volte. Primeiro desafio: os covardes e medrosos, fica fora. Significa, que nós temos que ter coragem. Significa que nós não podemos ter medo quando nós estamos trabalhando e andando na presença do Senhor. Então Deus já usou esse termo, covardes e medrosos. A gente imagina que esse termo é nosso, humano, terreno, pecador, mas Deus usou na sua palavra: todos os covardes e medrosos, que volte para trás. Voltaram-se 22 mil homens. 22, não é? 22 mil, não são 22 homens. Falasse 22 homens seria mais fácil, mas 22 mil homens voltaram para trás. Por quê? Se amedrontaram diante do desafio que Deus tinha colocado para aquele povo. E às vezes nós também nos amedrontamos, às vezes nós nos deparamos com situações que nós falamos: eu não vou encarar, eu deixo para o fulano, eu deixo para a fulana, eu vou voltar para trás. E Deus aqui fez esse desafio e reprovou-se logo de cara. 22 mil homens se acovardaram e voltou para trás. Eu sempre gosto de trazer para nós, eu sempre gosto de trazer para mim e para você um ensinamento que a palavra, através de Gideão aqui, está dizendo. Então muitas vezes nós, usando esse termos, medrosos e covardes, muitas vezes nós nos acovardamos diante do Senhor, diante da obra de Deus. Às vezes nós sentimos medo mesmo diante do Senhor, porque falta ainda confiar por inteiro no Senhor, falta confiança, falta entrega, falta acreditar no Senhor. Muitas vezes nós estamos chorando, implorando, orando, mas se apertar as coisas nós voltamos para trás. Nós, como diz o linguajar, nós pedimos arrego. Nós, infelizmente, muitas vezes somos covardes e medrosos. Mas a palavra de hoje vai nos encorajar, porque o Senhor, de 32 mil homens, Ele escolheu apenas 300. Então nós temos que nos encorajar e nos apoderar, porque o Senhor está conosco. Se nós confiamos no Senhor, não pode ser 10%, 15%, 50%, 90%. Nós temos que confiar no Senhor 90%, 100%. Porque o Senhor quer os corajosos. E aqui nós percebemos mais um desafio que o Senhor colocou diante desse povo, desses guerreiros que Ele estava separando para combater na guerra. O Senhor usou esse termo aqui,
de que esses 10.000 corajosos que ainda ficou 10.000 corajosos, que não tinha medo. De 32 ficou 10.000. Esses 10.000 ainda foram para passar por mais uma prova do Senhor. Mas o Senhor tinha uma estratégia também, porque se levasse 32.000 homens para o combate, eles não iam reconhecer o poder de Deus. Eles iam falar, como diz a palavra, eles iam achar que eles fizeram justiça, que eles ganharam a guerra por suas próprias mãos. Foi por as nossas mãos que nós vencemos. Eles não iam colocar o Senhor à frente da batalha. Então o Senhor usa sim de estratégia. Primeiro, os covardes e medrosos voltaram para trás. E aqui, esses 10.000 homens que ainda ficaram, corajosos, que não tinham medo, que não eram covardes, passaram por mais uma prova. Ele diz aqui, quero falar para os irmãos, passar aqui, como que o Senhor testou, que olha só os detalhes que Deus usou para separar apenas 300 homens. Ele diz assim, como também todos aqueles que, vou voltar um pouquinho atrás aqui, e fez descer o povo às águas, versículo 5, e fez descer o povo às águas, então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lambeira as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porá à parte. Um detalhe. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelho a beber águas. Então significa que 9.700 homens aqui passou por mais uma prova e foram também reprovados. E apenas 300 homens Deus separou. Pelo detalhes. Aqueles homens pegavam água e tomavam aquilo. Pegava água como lambia o cão. E uns chegaram já se derramaram diante da água com muita sede. Esse Deus já viu que não era bons. Porque eu percebo que foi por mais atenção. Aquelas pessoas que se abaixaram a beber água e não estava pensando nos seus adversários, no combate. Mas aqueles que apenas lamberam água como lambe o cão, essas pessoas estavam preocupadas com o que havia de acontecer. Estavam preocupados com o que havia de acontecer no momento. Então, quer dizer, o cão, você não vê ele deitar para tomar água. Muito dificilmente, eu não vejo. Você vê um cão deitar para beber água. Ele toma água e sempre cuidando, e sempre vigiando, ele está sempre atento, tomando água e atento. Então o Senhor separou os 300 homens que estavam atentos àquilo que Deus estava prestes a determinar. Deus separou por apenas esses detalhes. Então vejo, meus irmãos, eu trago para nós nessa noite, Deus age na nossa vida em pequenos detalhes. Então nós achamos assim, não, eu estou levando a minha vida assim, mas Deus me conhece, sabe todas as coisas sobre a minha vida, lá na frente vai ficar tudo bem. Lembre-se que Deus reprova. Deus reprova. Então a gente fala, nós falamos, nós pregamos, mas não é uma coisa que não está escrito. É algo que está escrito, está aqui hoje. Nós percebemos que Deus escolheu apenas 300 homens e muitos foram reprovados por detalhes. Então Deus está atento a nós seres humanos. Então Deus aqui estava mexendo com seres humanos. Deus estava mexendo aqui com homens, com guerreiros, né? Então Deus não era somente a palavra. Deus estava ali mexendo com pessoas físicas. E Deus separou apenas 300 homens para combater um povo numeroso, camelos como a areia do mar. Então, impossível era vencer essa batalha. Impossível. Mas Deus agiu dessa forma para que Deus pudesse ser reconhecido como o vencedor da guerra, não o homem. Tanto é que os homens que lá foram, está escrito aqui, não usou nem espada, não combateu brigando na guerra, apenas com uma tocha de fogo e buzina.
apenas com uma tocha de fogo e buzina. Não usaram arma nenhuma, flecha, espada, corpo a corpo, não houve. E os medianitas se confundiram, se bateram e fugiram, foram embora. Perderam a guerra para 300 homens. Mas a diferença desses 300 homens é que Deus estava no combate, Deus estava no controle, Deus estava à frente, Deus estava coordenando essa batalha. E eu quero só passar para os irmãos aqui o que ele fez aqui nessa parte. E ficou-se cada um no seu lugar, lá no versículo 21, tá? E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr e gritando fugiram. O povo de Gideão, ele separou 300 homens em 3 esquadrões. E cercaram, né, o arraial. E no momento certo, o esquadrão de Gideão tocou a buzina. Então todos tocaram, todos os 3 esquadrões. E os medianitas se confundiram, entraram entre eles, se confundindo entre eles, se batendo batendo espada e foram embora. Então, meus irmãos, o inimigo se confunde. Quando nós estamos na presença do Senhor, o inimigo se confunde ao deparar conosco. Ao se deparar com você, o inimigo se confunde. Porque há uma diferença. Deus está conosco. Amém? Então aqui foi uma grande passagem, uma grande lição de vida para nós, em que Deus não precisou de um exército numeroso de homens para cumprir o seu objetivo. Deus usou apenas aqueles que Ele confiou, aquele que Ele escolheu, aquele que foi escolhido dele nos pequenos detalhes. Então eu falo para mim e para você nessa noite, que nós possamos viver pensando naquilo que nós podemos deixar de ser escolhido, naquilo que Deus pode nos reprovar. E olha, no beber a água Deus reprovou 9.700, apenas 300 Deus aprovou. Lógico que Deus tinha um objetivo de vencer esse povo, essa guerra contra os medianitas, com apenas 300 mesmo, porque senão o homem ia entrar na soberba de dizer que eles venceram com suas próprias mãos. Então o Senhor agiu para provar que Ele é Deus. Mas nós temos que cuidar na hora que nós vamos ser indicados ou escolhidos do Senhor, se Deus realmente não vai fazer essas provas conosco. E nós temos muitas coisinhas ainda, muitos detalhezinhos que podem entrar nessa parte de ser reprovado pelo Senhor. Pode ter certeza, você tem, eu tenho, nós temos em muitas coisas que nós temos que cuidar, nós temos que tirar da nossa vida, que nós sabemos que não agrada ao Senhor, que por esse detalhezinho nós podemos ser reprovados. Olha bem, nós passarmos a vida toda congregando, nós passarmos a vida toda orando, clamando ao Senhor, orando pelos nossos irmãos, nossas famílias e tal, e chega lá na frente ser reprovado por um pequeno detalhe, deixar de ser escolhido. Deve ser horrível, né? Vai ser horrível chegar diante de Deus e o Senhor dizer para mim: aparta-te de mim. Vai ser horrível. É tão ruim. Eu lembro quando a gente era criança, no colégio, ia jogar bola, e aí o professor de educação física só falava assim: fulano, 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 fulano nesse time, fulano, fulano, fulano naquele time, e a gente ficava ali esperando ser escolhido. Então a gente ali já sentia a reprovação do ser humano. Já é ruim ser reprovado, não ser suficiente. Então ali o professor já escolhia aqueles que ele queria, que no seu time, um outro time mais forte ali, e nós ficávamos ali esperando que ele escolhesse a gente. Então a gente já sentia ali ser reprovado. Agora imagina a gente ser reprovado diante do Senhor. E não foi por falta de buscar a Deus. Às vezes nós buscamos a Deus, nós buscamos ao Senhor, mas tem muitas coisas ainda que está impedindo nós de entrar na glória, de receber a nossa vitória final. E daqui para frente muitas coisas podem impedir,
Muitas coisas podem entrar na minha e na sua vida e impedir nós de entrar na glória. Então essa palavra é uma palavra de alerta para nós nessa noite, é uma palavra de ensinamento, uma palavra forte para nós, para que nós não deixemos de ser escolhidos do Senhor. O Senhor já deu para nós de graça, né, o seu Filho, para morrer por nós. Então nós já estamos aí, né, nós já estamos no lucro, porque Deus deu o seu único Filho para morrer por nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte. O mais difícil o Senhor já fez, é dar o seu único Filho para morrer por nós. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Eu sei que às vezes é difícil, mas não é impossível. Então que essa palavra de hoje, essa palavra dessa noite, o qual Deus provou para nós seres humanos que vive, do que era capaz de fazer, de reprovar, de aprovar, de reprovar, é real. E podemos chegar nessa situação de ser reprovado diante do Senhor, e eu não quero. Eu quero passar direto na glória, em nome de Jesus. Amém? Eu quero ser aprovado pelo Senhor, não quero ser reprovado. Não quero ser chamado de covarde, medroso. É um nome feio, é um nome ruim de se ouvir. Você é covarde, você é medroso, né? Então o homem mesmo que ouve uma palavra dessa, você foi covarde, você foi medroso, é horrível a gente ouvir essa palavra, é até ruim de falar, mas foi o que Deus falou para aqueles 22 mil homens, covardes e medrosos, que volte para trás. 22 mil voltaram para trás. E aí 10 mil corajosos, que não foram covardes, ficaram, mas Deus fez mais uma prova e eles foram também reprovados. Deus apenas escolheu 300. Então que nós, meus irmãos, possamos ser escolhidos de Deus. Sim, que nós possamos estar no meio desses guerreiros do Senhor, que vamos combater o bom combate, que nós vamos guardar a nossa fé, que nós possamos manter esse padrão de cristão, que nada vem tirar nós da presença de Deus, que nada vem te enfraquecer, que nada vem te acusar, fazer com que você fique desencorajado, mas que você seja sempre encorajado por uma palavra dessa. Uma palavra dessa nos encoraja a prosseguir. Uma mensagem dessa nos encoraja a combater as dificuldades, as lutas diárias, a combater os nossos inimigos de todo dia. Todo dia nós passamos por um combate na nossa vida, no trabalho, em casa. É o inimigo querendo nos derrotar e nós lutando, mas que nós possamos fazer parte desses 300 escolhidos do Senhor. Que você possa ser vencedor. Amém? Porque por mais que você diga, mas eu sou fraco, a gente sempre se coloca como menos, né? Como Gideão estava colocando como fraco, como pobre, como coitado, e Deus escolheu ele, é você mesmo. Você que eu te escolhi, né? Então Deus escolheu ele para essa batalha. Não era guerreiro, era um agricultor, um homem simples, mas porém foi servir a Deus, ouviu o que Deus falou, né? Fez algumas provas com o Senhor, como nós fazemos, né? Nós temos o costume de fazer umas provas com Deus. Esse tempo atrás eu vi uma prova assim, ó, se ele atender meu celular, se ele ver a minha mensagem é porque é de Deus, se não vai atender, eu fiquei indignado com a pessoa fazendo uma prova com Deus. Se ele atender meu celular, porque é de Deus, se não atender, não é de Deus. Então é só essas coisinhas que a gente fica fazendo, essas provinhas com Deus, né? E Deus não está nem aí com a gente, com essas provinhas, né? Se chover amanhã é porque não é para mim ir na igreja, se chover amanhã é porque não é tal coisa, se amanhecer de sol porque... Então essas coisas, nossa. Então Gideão fez essas provinhas simples. Senhor, se amanhecer o algodão, se o velo amanhã, estou falando algodão, mas na palavra fala velo, se o velo amanhecer molhado de orvalho, é porque o Senhor está falando comigo, o Senhor quer que eu vou à guerra. Se o velo amanhecer molhado e a terra seca, é porque o Senhor quer... Olha só as provinhas. Aí na outra prova, se o velo amanhecer seco e a terra molhada, porque o Senhor quer que eu vá. Então são as provinhas, né? Mas Deus respondeu essas provas dele, porque
porque Deus queria ele à frente da batalha. Amém? Então Deus quer você também na frente da batalha. Deus quer você lutando. Deus não quer ver nós reclamando, murmurando. Deus quer nós guerreando. Essas batalhas de todos os dias, que é lá no seu trabalho, o inimigo quer te derrotar lá, o inimigo quer te humilhar lá, quer te rebaixar lá. Essas provas, mas não rebaixa, porque Deus está contigo. É no estudo, Deus é o inimigo falando que você não pode, que você não é capaz. Você é capaz, porque Deus está contigo. Então é assim que o inimigo tenta nos desativar. É dizer que você não é capaz, é dizer que você não pode. Mas nós podemos, nós não somos fracos, nós não somos covardes, amém? Então que nós possamos guerrear a cada dia na presença do Senhor. Esse é o convite que eu convido os irmãos, para que nós possamos guerrear a cada dia, estando na presença do Senhor. Agora, sem o Senhor aí fica difícil vencer, mas na presença do Senhor venceremos, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé?